Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, quem vos fala é o irmão Bruno Souza e neste vídeo eu quero fazer o review desta excelente obra, Livre-Arbítrio Libertário, um livro de Ivan de Oliveira, um livro publicado pela editora Reflexão. Meus irmãos, este livro trata de um tema precioso, o livre-arbítrio libertário. Em suas páginas, os leitores encontrarão as ideias de Jacó Armínio, bem como a apresentação de novas teorias, por vezes provocativas, relacionadas à compreensão da condição humana diante de escolhas com consequências eternas. Pelo exposto, as páginas deste livro firmam a nossa compreensão de que a graça de Deus restaura o livre-arbítrio humano, fazendo dele um instrumento para a aproximação do bom, do belo e do verdadeiro. Então, meus irmãos, esta é uma bela obra, ela tem exatamente 126 páginas. Olha aqui o Ivan de Oliveira Silva, o autor desta obra. E deixa eu mostrar um pouquinho mais desta obra para os irmãos. Deixa eu mostrar o índice para os irmãos. Sumário, introdução, capítulo 1. Bases gregas do determinismo na composição do argumento antilibertariano. Primeiro, nuances do determinismo nos mitos gregos. Segundo, a tragédia grega e o determinismo. Terceiro, a proximidade do determinismo grego com a eleição incondicional, o caso trágico de Édipo Rei. 4. Estoicismo panteísta, determinismo compatibilista. 5. Espécie recorrente de determinismos. 6. Arminianismo libertário, a soberania divina em lugar do determinismo. Aí entramos no capítulo 2, propostas relacionadas ao livre-arbítrio rejeitado por Armínio. Primeiro, Pelágio, o otimista da Bretanha. 2. Agostinho, o dúbio de Hipona. Vou virar aqui. 3. Erasmo de Roterdã, a antropologia do primeiro passo. 4. Lutero, o apóstolo da vontade absolutamente escrava. 5. A confrontação do pensamento de Jacó Armínio com a posição dos ícones fluentes em seu tempo. Aí entramos no capítulo 3, a perspectiva do livre-arbítrio libertário a partir do pensamento de Jacó Armínio. Primeiro, o arminianismo de hoje e de amanhã, nossa contribuição propositiva. 2. O livre-arbítrio e os corações endurecidos por Deus. 3. A graça, o livre-arbítrio e a queda. 4. A força resistível da graça preveniente na restauração do livre-arbítrio. E 5. O livre-arbítrio diante da segurança eterna da salvação. Aí tem pós-fácil e bibliografia. Então, pelos assuntos aqui do sumário, os irmãos já perceberam como esta obra é importantíssima para todo arminiano, seja ele clássico, seja ele wesleyano. Eu deixei separado aqui um trecho desta obra para fazermos a leitura. Deixa eu aproximar aqui, aí os irmãos vão ter uma noção de como o autor trabalha e de como é a escrita do autor. 6. Arminianismo libertário. A soberania divina em lugar do determinismo. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Diante da soberania divina, vale anotar que os arminianos reconhecem a presença do determinismo em algum momento na dinâmica da sustentação do universo. A título de exemplo, merece considerar que a morte física está determinada, e isto independe do livre-arbítrio humano. De igual modo, não há possibilidade de escolha contrária relativamente ao movimento de translação e rotação da Terra. O mesmo se diga que o indivíduo não tem condições de escolher o ano de seu nascimento, bem como seus pais biológicos. Na estrutura de pensamento arminiana, Deus é o supremo gestor do universo. Nada escapa aos seus olhos. A isto denominamos soberania, pois os seres animados e inanimados estão inexoravelmente sujeitos ao seu governo. A crença na soberania divina na gestão do universo não aproxima os arminianos do determinismo,
Se não, vejamos. A soberania divina diz respeito à livre prerrogativa de Deus para agir da maneira que lhe apraz, segundo a sua vontade. Em consequência, poderia o Criador exercer a sua autoridade e liberdade para promover o mais rígido controle do universo. No entanto, com a mesma autoridade e liberdade, escolhe não exercer este controle rígido. Vamos continuar aqui do outro lado. Aqui. Há uma diferença entre compreensão da soberania de Deus e o determinismo. A partir desta ideia mestra, convém ressaltar que o denominado arminianismo transcende a crença na providência geral para considerar a afirmação de envolvimento íntimo e direto de Deus em todos os eventos, tanto da natureza quanto da história. Deus governa soberanamente o universo e aquilo que conhecemos como história. No entanto, o arminianismo não atribui a Deus a autoria do pecado e do mal. Com essa noção de soberania, por consequente, nada ocorre sem a permissão soberana de Deus. Deus não é pego de surpresa. Jerry Walsh e Joseph Donge acentuam que Deus escolheu conceder às criaturas liberdade, pois ele decidiu soberanamente criar pessoas livres. Menos controle não significa menos soberania. Isso é importantíssimo, né, meus irmãos? Deus, perfeitamente bom e soberano, exerce a apropriada quantidade de controle para o tipo de mundo que ele decidiu criar. Olha que obra sensacional para explicar como nós, arminianos, entendemos a diferença da soberania divina e o determinismo, que fala que se Deus dá a livre escolha para as suas criaturas através da graça, ele deixa de ser soberano. Isso é uma falácia. Então, meus irmãos, este foi o review desta excelente obra, Livre-Arbítrio Libertário. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo. Fique na paz do Senhor Jesus.